Pessoal, professor Rick, do canal Prof. Rick Arte e História, com um movimento artístico excepcional, o Rococó, né? A palavra Rococó deriva do francês rocaille, né? Que significa o quê? Conchinha, pedrinhas, perolazinhas, coisinhas delicadinhas, né? O Rococó provavelmente nasceu do desenho de móveis, né? Foi para a arquitetura paralelamente à escultura e finalmente atingiu a pintura. Tem muito a ver com a aristocracia francesa, com as camadas mais altas da sociedade francesa do século XVIII, o mesmo século do Iluminismo, o mesmo século da Revolução Francesa. Porém, o Rococó conviveu com um estilo que tem a ver com o Iluminismo, com a Revolução Francesa, que é o tal do neoclássico, tá? O Rococó conviveu pouco tempo, não muito tempo, mas conviveu com o neoclassicismo, tá? Vamos para frente? Vamos lá. O Rococó, estilo artístico, surgiu na França. É um filho exuberante do barroco, né? Um desdobramento do barroco, mais leve, intimista, íntimo, né? Que aquele usado inicialmente em decoração de interiores. Desenvolveu-se na Europa do 18 e da arquitetura disseminou-se para todas as artes. Vigoroso até o advento da reação neoclássica, por volta de 1770, está chegando o neoclássico, o Rococó vai perdendo aquela força, né? Difundiu-se principalmente na parte católica da Alemanha, na Prússia e em Portugal. Veja, o Rococó não atingiu a Europa inteira, né? Foi principalmente na própria França, na Alemanha, na parte, né, da Prússia e em Portugal. Por isso que o nosso barroco mineiro, ou o barroco que ocorreu no Brasil, o barroco brasileiro, ele leva bastante características do rococó, porque o rococó é do século XVIII, né? Mas a gente denominou, tem também características do barroco, então a gente chama de barroco mineiro, mas na realidade tem muita característica do rococó, tá? Características gerais, os abundantes de forma curvas pela profusão de elementos decorativos, tais como concha, laço, florzinha, possui leveza, caráter intimista. O que é isso, professor, intimista? É uma coisa íntima, é assim, eu estar na minha sala me arrumando, ou eu lendo uma carta com alguém, coisas do cotidiano, tá? Elegância, alegria, bizarro, frivolidade, ou seja, futilidade, porque eles vão registrar o cotidiano da aristocracia, e exuberância, tá? Tá aí. Provavelmente o Rococó nasceu dos projetos desses móveis, de peças e tal, foi para a arquitetura e finalmente foi para a escultura também e finalmente para a pintura, tá? A arquitetura, principais características, as cores vivas são substituídas por tons pastéis, né? A luz inundou os interiores por meio de numerosas portas e janelas, que eu tenho muita porta e janela, porque sempre tinha um ambiente ligando todos os outros cômodos, né? A estrutura das construções ganhou leveza e o espaço interno foi unificado com maior graça e intimidade. Aí a igreja de Wittenbüren, na Alemanha. Olha como sobram áreas em branco. Veja como a decoração, a ornamentação, ela é concentrada no rococó, né? O barroco preenche mais tudo isso. A gente coloquei até uma imagem aí para a gente fazer essa comparação. Outra coisa que não tem no barroco e pinta no rococó, lustres de cristal. Olha a pintura também como é mais leve, cores suaves e vibrantes, né? Ó, essa imagem que eu queria mostrar para você. Isso é de uma igreja de Minas Gerais, né? Uma igreja que está no estado de Minas Gerais, naquele circuito das cidades históricas, né? E você vê, é barroco, né, professor? Sim, mas olha só a pintura como puxa mais o rococó. Veja que, apesar das formas barrocas, me sobra também áreas em branco, né? Áreas vazias. Isso é bem do rococó, tá? Tá aí é uma mansão em Portugal, né? E aí você vê a decoração, as pinturas em cima, né? Super intimistas, são pessoas, moças bonitas e tal, lustres, é exagerado o número de portas e janelas, né? Essa coisa toda. Aí por fora, esse mesmo prédio. Veja que a escultura é integrada sem temática definida.
Ela é mais um complemento da arquitetura do que alguma coisa com uma ideia, né? Uma ideologia, etc. Ok? Corredor de Versalhes, totalmente rococó, né? Você não vê claro e escuro, olha a pintura como é suave, cores vibrantes, né? Na pintura, durante muito tempo, o rococó francês ficou restrito às artes decorativas e teve pequeno impacto na escultura e pintura francesas. No final do reinado de Luís XIV, o Rei Sol, né, em que se afirmou o predomínio político-cultural da França sobre o restante da Europa, apareceram as primeiras pinturas rococó, sob influência de Rubens. Lembra do Rubens que eu falei e avisei? Ó, essa cor do Rubens vai influenciar os pintores rococó. Principais artistas: Watteau, o paisagista; Boucher, o intimista; e Fragonard, o erótico, né? O pintor das alcovas. Tá aí Fragonard com as banhistas. Detalhismo, cores suaves, muito movimento, né? Temática, assim, bem solta. Né? Cotidiano, principalmente deles, era preferido, tá? Carta de amor de Boucher. Olha o que é intimismo. Tá vendo? Uma mãe e uma filha lendo uma carta de um pretendente. O paisagista Watteau embarque para Cítera, né, local onde a aristocracia se encontrava, para passar os seus fins de semana. Aí, passeio no parque, também de Watteau. O balanço, né? Uma cena aí bastante assim, é do Fragonard. O Fragonard sempre tem aquela mensagem erótica, tá? Erótico não é pornográfico, tá, gente? Não confunda as coisas, por favor. Tá? Então tá a moça aí, né? Ao levantar o balanço, ela, né, levanta a perna e dá o seu pretendente olhar alguma coisa, tá? Aldrava, mesma coisa. Né? São um casal de amantes aí, a moça está querendo ir embora, o moço fecha a porta, né? Para tentá-la deixá-la dentro do quarto ainda, tá? Uma série de mensagens subliminares também, maçã, vaso, flor no chão, né? Fragonard tem esse apelo erótico, né? Do erotismo, tá bom? Boucher, isso aí é Boucher, o Dalisca azul, intimista, né? O Dalisca que estava descansando e tal, e ele pega essa cena, tá? Também Boucher, né? Arrumando, o pessoal se arrumando para o baile, né? Aí, super íntimo, tem até o gatinho ali no canto. Escultura sem temática definida. Então, são pessoas, são bustos, né? Guarnições de portas e janelas, sem muita... Né? O artista bolava e criava as suas esculturas sem muita preocupação com ideologia ou uma mensagem mais profunda. Tá bom? Aí é a mesma coisa, ó. É uma escultura de fonte, né? Em frente a uma casa, a uma mansão também rococó, mas sem. O que é isso, professor? É um jovem segurando o trigo. Não é um deus grego, não é nada disso. Tá? O rococó é bem assim, fútil, frívolo, né? Beleza? Tá em um anjinho rococó. Bonitinho. Muitas esculturas pequenas, né? O rococó tem, ó. Né? Cenas mitológicas, né? Aí, ó. Beleza? E aqui um vasinho, né? Muito interessante, uma cena íntima. Tá lá o casal e o pai esperando a moça terminar de namorar, né? Valeu, gente. Ficamos por aqui. Grande beijo.